Meu nome é Camila Rocha, eu sou cientista política e eu tive uma excelente conversa. É, para mim foi muito bom compartilhar com o pessoal da Rádio Dourado, Casa do Saber, né, enfim, o que eu acho, né, da política do nosso país, conversar. Foi uma conversa muito gostosa, a despeito, né, do momento muito grave que a gente se encontra, e eu acho que enfim, todo mundo precisa, né, refletir bastante sobre isso para entrar no ano que vem já com, enfim, disposição de, com fé mesmo. Oi, pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, mais uma vez. Não tem mais muitas, mas dessa vez ainda mais uma vez, que é o nosso Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre tudo que a gente já fez, se você nos assiste há muito tempo, você sabe o que eu vou falar, vai no quemsomosnós.com.br, tem tudo de todas as plataformas, ou vai direto no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, como você preferir. Hoje, a gente está continuando a série que vai encerrar esse momento do Quem Somos Nós, que a gente está chamando do Como Será o Amanhã. Já que a gente não vai ter o Quem Somos Nós no ano que vem, a gente achou legal discutir o ano que vem, que tem eleições e vai definir muita coisa sobre o país por muitos anos. Então, a nossa ideia é tentar compreender um pouco que país é esse, e a gente já sabe que é um país difícil e que não é para amador. Por isso, a gente trouxe profissional, especialmente de ciência política, para essa última série. Hoje nós vamos conversar com a doutora e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, bacharel em ciências sociais também pela USP e vencedora do prêmio de melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política, Camila Rocha. Quem é você? Bom, meu nome é Camila Rocha, eu sou cientista política, trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo e eu, durante meu doutorado, pesquisei o que eu chamei de nova direita brasileira. O que é que te levou? Me conta um pouquinho o que você estudou, que tipo de influência você teve para, de repente, você escolher ser cientista política, número 1. Número 2, trabalhar na Assembleia. Olha, na verdade, assim, eu sempre me interessei por política. Meu pai era do Partidão, minha mãe era anarquista, feminista. E aí, quando eu estava na faculdade de Ciências Sociais, na graduação, eu fiz parte do movimento estudantil. E aí eu acabei, né, na pós-graduação, indo, né, para essa área de da ciência política. E, bom, depois do meu mestrado, eu percebi que tinha uma lacuna muito grande nos estudos sobre a direita no Brasil, principalmente depois da redemocratização, né? Então você tinha, sei lá, milhares, literalmente, de trabalhos sobre Partido dos Trabalhadores, e você contava nos dedos das mãos os trabalhos que você tinha sobre direito, né? E aí eu me interessei em fazer, então, né, um trabalho sobre a direita contemporânea, e também pensando que, na época que eu decidi fazer isso, foi 2013, tinha o que a gente chamava de giro à esquerda na América Latina, né? Que um monte de presidentes de centro-esquerda e esquerda tinham sido eleitos, e aí eu imaginei, bom, isso vai ter algum tipo de reação. Claro que eu imaginei que ia ser como foi no Brasil, mas foram esses dois motivos que me motivaram a estudar, né, grupos e liderança de direita. Vamos começar com uma coisa interessante. Tem gente hoje que fala assim, não faz mais sentido falar esquerda e direita. Teve uma época, agora já não está mais tanto assim, mas há uns 4 anos atrás, aqui, uns 3, 4 anos atrás, tinha um papo, não, esse negócio de esquerda e direita não faz mais sentido, isso é uma bobagem, e etc. Nananã. Então, vamos, se é que a gente consegue, primeiro, dar essa definida, né? Primeiro, sua opinião sobre esta opinião. Segundo, o que é esquerda, o que é direita, né, para as pessoas, né? E o que é esse tal de centro, ou o que dizem que é a terceira via, ou seja lá o que for. Coloca um pouquinho essas, né, dá esse panorama, por favor. Claro. Então, com certeza sempre tem uma discussão, né, sobre a pertinência de esquerda e direita. Acho que não só
né, entre pessoas comuns, mas na academia também tem esse tipo de discussão, que eu acho que sempre é saudável. Eu, pelo menos, sou do time que acredita na pertinência dessas categorias para explicar, para entender a política, né, não só de anos, de décadas passadas, mas também contemporânea. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecendo é que a esquerda e a direita, elas são categorias mutáveis, né? Então, quer dizer, vamos dizer, elas vão sendo preenchidas com conteúdos diferentes ao longo do tempo e também dependendo do contexto que você está, né? Do país que você está, da região que você está. Então, e claro, e aí por isso que eu, por exemplo, chamei, né, de nova direita esse fenômeno que eu analisei, porque eu observei que, né, tinha novidades, né, no campo das direitas brasileiras em comparação com a direita que vinha, né, que eu chamo de tradicional, que vinha atuando até então. Então, eu pelo menos me interesso nisso, assim, justamente de ver a movimentação, né, nesses campos da esquerda, da direita. Como uma pessoa sabe se ela é de esquerda ou de direita? Assim, Olha, eu quero saber se eu sou de esquerda ou de direita. Como é que eu sei? tem, assim, basicamente tem uma, vamos dizer, uma orientação mais genérica, né, que serve para a pessoa em diferentes contextos, pelo menos se situar, assim. Então, historicamente, a esquerda ela luta por igualdade e por pautas que são universais, né, que são para todas as pessoas. Então, educação para todas as pessoas, saúde, habitação, etc. São pautas universalistas e que buscam, né, uma igualdade e que são necessariamente essa busca pela igualdade, ela tem uma certa pressa, uma certa urgência. Né? Então, em comparação com a direita, por exemplo, a direita, não é que a direita necessariamente seja, vamos dizer, completamente contra a equalização de oportunidades, mas, na verdade, ela enxerga que, vamos dizer, por exemplo, hoje, né, que o Estado não tem nada a ver com isso, então, que para a direita as pessoas, vamos dizer, vão viver melhor se elas simplesmente obedecerem à lógica do livre mercado e se elas, vamos dizer, respeitarem vamos dizer, a dinâmica dos costumes do lugar que elas estão. Então, você não pode propor mudanças que sejam muito rápidas, muito abruptas, porque se elas, né, vão muito contra a cultura do lugar. Então, é meio que quem é de direita acredita que as mudanças têm que ir acontecendo de uma forma muito lenta e gradual, né? E quem é de esquerda não, acha que as mudanças têm que ser mais rápidas. Tá bom? Então, é assim que cada um dos nossos ouvintes, ou as pessoas que vão assistir no YouTube, tem que se olhar no espelho e saber de que lado que está. E o tal do centro democrático, até porque centro não democrático, acho que não faz sentido, né, falar isso, mas assim, e esse aí o que é? Olha, então, no Brasil, né, isso que o pessoal chama de terceira via, de centro democrático, na verdade, vamos dizer, uma espécie de... acaba sendo uma espécie de centro-direita, né, porque é um pouco você promover mudanças sociais, mas muito lentamente, assim, muito lentamente, e, vamos dizer, também obedecendo, em boa medida, essas, vamos dizer, regras relacionadas né, ao livre mercado, assim. Então, você não... Que é basicamente o que a gente estava tendo, né, vamos dizer, nos anos 90, por exemplo, começo dos anos 2000, é um pouco essa posição, assim, seria esse centro democrático, sem mudanças abruptas, mas também sem radicalidades, né, no sentido também vamos dizer, de uma direita radical, né, diferente. Talvez assim, ver se eu estou resumindo muito errado, tá? Sim. O que a gente chama, isso tudo do democrático, a gente ainda não chegou na direita não democrática ou na esquerda não democrática, tá? Sim. Nós estamos ainda no meio do caminho aqui. Então, o pessoal do que se chama direita acredita, né, que o capitalismo e o livre mercado e menos regulação e menos Estado é o que vai trazer bem-estar para a população, certo? O pessoal da esquerda acredita que o Estado, bem feito e bem gerido, deve
distribuir este bem-estar, né? Ou seja, equalizar e tal os ganhos de alguma maneira, não é igual. Equalizar, que eu entendo, não é o mesmo ganho para todo mundo, certo? Mas equalizar de alguma maneira através de impostos e tal, e distribuir esse bem-estar através do Estado. Né? O resumo é mais ou menos esse, certo? Sim, exato. Aí o pessoal da esquerda fala assim, não, mas a direita está errada porque os interesses capitalistas são contra o bem-estar de todo mundo. E aí a direita fala assim, o pessoal da esquerda está errado, estou falando só dos bem-intencionados, tá? Ou seja, as pessoas que realmente acreditam nisso, estou falando só da discussão honesta. O pessoal da esquerda está errado porque o Estado é, em si, ineficiente. Ele não consegue fazer isso. Então, supondo que essas duas, a direita e a esquerda, querem o bem-estar das pessoas, tá? Então, por isso que eu estou falando das pessoas bem-intencionadas e não das malandras. Sim. Queremos o bem-estar do país, queremos que todo mundo cresça, etc. Só que é o seguinte, o Estado é ineficiente, tem um monte de desvios, etc. Não vai dar certo nunca via Estado. E o outro é, o capitalismo é egoísta, nunca vai distribuir, não vai dar certo nunca. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. É mais ou menos Tá, assim. tá. Eu acho que isso, assim, é um jeito simplório, tá certo? Assim, Não, mas mas essa é a discussão é mais ou menos essa, né? A discussão de quem está de boa fé, tá? Volto a sim, falar isso porque é importante esse assunto, porque tem pessoas de boa fé que acreditam nisso e pessoas de boa fé que acreditam nisso, né? sim, com E depois certeza. tem os outros que não são de boa fé. E eu não vou quantificar quantos são de boa fé e de má fé, tá bom? Mas existe essa discussão honesta. Essa é uma discussão honesta e que, quando você está olhando, você fala, todo mundo tem um pouco de razão, né? Todo mundo tem um pouco de razão. Essa é a questão dessa discussão. Por que é que ela não se resolve? Porque todo mundo tem um pouco de razão, né? Mas vamos lá, você focou na direita, não na extrema direita, certo? Na nova direita. O que Isso, é nova direita para você? O que é velha direita? Que a sim. gente já falou um pouco, conservador e etc, etc. Qual é a diferença dessa nova direita em relação a essa direita tradicional? Sim. Bom, então vamos lá. Isso eu não, né? Estou pensando no caso brasileiro mesmo. O que aconteceu na época da redemocratização, né? A gente, na verdade, fez uma nova Constituição de 88, que essa Constituição ela tem um substrato progressista, né? Então, ela é, vamos dizer assim, uma Constituição que permite muitos avanços, né? Progressistas. E, ao mesmo tempo, também a gente passou a funcionar a partir de um arranjo novo, que é o presidencialismo de coalizão, né? Que é esse que o presidente precisa, né, de grandes maiorias para governar. Então, o país começou a funcionar assim, né? Com base, então, vamos dizer, dentro dos limites do que a gente chama na ciência política de pacto democrático de 88. Então, a direita no país, Deixa eu só claro, te interromper. Antes não era assim? O presidente não precisava também de. Não na ditadura, tá certo? Não serve. A ditadura não é um exemplo. Mas antes não era assim? O presidente não precisava de maioria no Congresso para governar e tal? Sei lá, o Juscelino não precisava disso? É igual, não é? Qual que é a diferença do que era antes para essa coalizão? Porque todo mundo fala isso, presidencialismo de coalizão, que depois virou presidencialismo de cooptação, mas assim, qual que era a diferença do antes, assim? sim. Tá, só para as pessoas entenderem, assim, por exemplo, qual que é uma grande diferença, né, que marca esses dois períodos, né, quer dizer, a democracia que a gente teve, né, antes da ditadura militar, né, entre 46 e 64, era que na época, por exemplo, tinha bem menos partidos, né, partidos relevantes, assim, então a política funcionava de uma outra forma, né, você tinha ali três, quatro partidos maiores. E aí, tanto que, por exemplo, né, o próprio Getúlio Vargas, vamos dizer, tinha um controle de dois partidos, né, ao mesmo tempo, que era o PTB e o PSD, se não me engano. E aí tinha o DN, que era o partido em que estavam, né, estava a direita, À estavam lutando. direita. Exato. E, claro, já tinha alguns outros partidos menores, mas esses eram os grandes partidos da época. E aí o que aconteceu depois é que em 82, né, foi criada uma nova lei que permitia, né, enfim, a gente voltou a ter partidos de verdade, né, que não eram artificiais, como foi na ditadura.
E aí o Brasil, a partir daquele momento, passou a ter uma fragmentação partidária muito grande, né? Então, hoje a gente tem dezenas de partidos, e mesmo dentre essas dezenas de partidos, os partidos que a gente considera relevantes, né, são vários, acho que quase coisa de 10 partidos, assim, né, até mais. Então, o que torna muito mais complicado, né, de você conseguir garantir essa governabilidade, né? E por isso mesmo que, então, o presidencialismo de coalizão foi, assim, um jeito que se arranjou, e aí, claro, tem cientistas políticos que vão falar que estava funcionando bem, tem outros cientistas políticos que vão falar que não estava funcionando tão bem, né? Aí tem uma divisão. Mas, basicamente, é isso. Então, mas a nossa lei é especialmente diferente da dos outros países para ter acontecido isso, porque nos Estados Unidos tem dois partidos fortes, né? Depois existem, não é que não existem outros, é que a gente não discute os outros, certo? Mas assim, existem dois partidos fortes, a maioria dos países é de 2 a 3, né? Como era então no Brasil antes. O que tem na nossa lei que permitiu que acontecesse isso? Porque hoje, você falou tem 10 partidos relevantes, eu fiquei um pouco assustado, não sabia que era 10. Eu pelo menos, não considero 10, mas assim, tem 10, assim, é muito, né? É muito partido. E aí a gente deveria ter dificultado mais para fazer partido? É muito fácil fazer partido no Brasil? É isso? O que a gente errou ali? Olha, na verdade, eu acho que existia, assim, como era um contexto, né, de redemocratização, acho que existia também uma ânsia muito grande por liberdade política, né? Então, pela liberdade de você poder, né, enfim, construir um partido e que os partidos, né, pudessem representar, né, diferentes segmentos da sociedade. É claro que na prática a gente sabe que, né, é muito comum a gente ter legendas de aluguel, né? Então, pessoas que, né, montam partidos, né, só para ter acesso aos recursos do Estado e etc, né? Isso é muito comum. Então, quer dizer, exclusivamente para fazer isso, não que os partidos não façam também. Todos têm, mas é só para isso, né? Só para isso, exatamente. Então, sim, é um problema. Assim, existe também muita discussão no sentido de que tem cientistas políticos que vão argumentar, falar, olha, ainda que a gente tenha, né, esse sistema nosso que funciona muito diferente, né, em comparação com outros países, na prática, os nossos resultados não são tão diferentes assim em termos de governabilidade. Né? Aí vão ter outras pessoas que vão falar não, que esse sistema de fato poderia funcionar melhor e que a gente, né, por meio de uma reforma política, a gente poderia aperfeiçoá-lo. Né? Então sempre tem essa disputa. É claro que assim nunca é bom, né, até para a própria estabilidade do país, a gente ficar mudando sempre Claro. de regime. Mas assim, eu acho que é isso, né? Quer dizer, bom, já passaram, sei, 30 anos, né, disso quase. Então, acho que realmente é um momento de reavaliação, né? De ver se isso serviu bem, né, ao país ou não, e onde que a gente pode mudar ou não, que mudanças poderiam ser feitas ou não. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos continuar. Vamos falar da nova Sim, direita, que a gente tem muitos partidos, né? Vamos lá, vamos sim. falar de como você estava, aonde você estava. Desculpa Isso, interromper, mas faz imagina. parte. Então, então, bom, e aí a gente passou a ter, né, esse pacto democrático de 88, que é a Constituição, junto com esse presidencialismo de coalizão, né, que vamos dizer, então enfim, os atores e atrizes políticos começaram a se movimentar dentro disso, e a direita a mesma coisa, né, então a direita é representada principalmente pelo então, né, PFL, que depois mudou o nome para DEM, né, e também por, enfim, o próprio partido herdeiro da ditadura, né, que era o partido do Paulo Maluf, que mudou de nome várias vezes, PDS, depois virou PP, etc. Que era Mas Arena, principalmente né? Arena, Arena, PDS, PP e sei lá mais o que agora, nem sei mais qual é. Eu agora mudou tudo de novo. De verdade, eu perdi um pouco essa linha. É, não, é muito comum os partidos no campo da direita, eles costumam mudar muito o nome do próprio partido. Então, bom, os dois principais, né, eram esse, o PFL e o PP, na época. E o que acabou acontecendo é que esses partidos eles se viram, né, eles saíram derrotados da ditadura militar, então a ditadura militar passou a ser muito mal vista, né, criou um consenso de que a ditadura militar tinha sido, né, um período ruim da história brasileira, então essas pessoas, né, tiveram que se acomodar então nesse pacto democrático de 88.
E aí, o que acabou acontecendo é que, durante o primeiro governo do presidente Lula, quando teve o escândalo, né, que ficou conhecido como mensalão, enfim, uma parcela expressiva da população se sentiu muito atacada com aquilo, muito, né, com raiva, indignada, etc. E começou a se expressar principalmente na internet, porque na época, antes do Facebook se tornar popular, tinha uma rede social chamada Orkut, que ficou Orkut. muito popular, isso, muito popular no Brasil. E aí as pessoas começaram a conversar ali, então começaram a falar, né, não só contra o PT, mas também começaram a perceber que às vezes elas próprias eram de direita, ou até falar, né, por exemplo, ideias mais que elas gostavam de ideias mais conservadoras, etc. Então começou a se criar ali todo né, fóruns de discussão sobre essas ideias, né? Tanto antipetistas quanto pessoas de direita começaram a circular ali. E ali no Orkut, justamente, foi quando teve início essa nova direita, que é diferente em relação a essa direita tradicional no quê? Bom, primeiro que a nova direita, ela quer romper com esse pacto democrático de 88. Né? Tanto porque ela não concorda com esse caráter mais progressista da nossa Constituição, né? Então não acha que tem que ter, que, por exemplo, sei lá, educação, saúde, habitação, etc., tem que ser direitos de todos e que o Estado tem que garantir, né, que esses direitos sejam cumpridos, como também acha que o presidencialismo de coalizão não funciona bem e precisa ser substituído, então, por outro sistema. E aí tem uma discussão se é semipresidencialismo, parlamentarismo, tem gente até que defende monarquia, né, que a gente retorna para a monarquia. Então, mas basicamente isso, é o desejo de romper com esse pacto de 88, que a direita tradicional não tinha, né, porque ela estava antes operando dentro desse pacto. Então, quer dizer, bom, para além disso também, a nova direita ela tem, vamos dizer assim, um conservadorismo que ele é mais programático, ele é mais propositivo, porque a direita tradicional ela era muito reativa, né? Acontecia alguma coisa e se reagia. E essa nova direita não, ela é muito mais propositiva, ela não fica esperando, né, acontecer um avanço para reagir, não, ela já propõe, inclusive coisas, por exemplo, coisas reacionárias, né, eventualmente, voltar para trás. Então, por exemplo, vamos supor, o STF aprovou a possibilidade de interrupção da gravidez em caso de fetos anencéfalos. Né? E aí você, por exemplo, vai contra isso, fala, não, vamos voltar para trás, não vamos mais ter isso, ou vamos, enfim. Então, esse tipo essa nova direita é muito mais radical também, porque, inclusive, na defesa do livre mercado, em comparação com a direita tradicional. Então, ela é mais radical, né, nas pautas conservadoras e mais radical na defesa da liberdade de mercado. Agora, a gente teve, né, você estava falando, eu lembro assim, a velha direita teve o integralismo, que era barra pesada, né? Tá certo? Sim. Era espelho do fascismo, ou seja, estava lá, né, no país, não é que não existia, não é isso? Houve uma dispersão de lá para cá, isso, e depois agora está tendo uma reunião. Eu não sei, eu estou chutando isso, tá? Uma pergunta mesmo, porque você fala, a gente teve isso bem forte, né? Bem forte que eu digo, mas teve expressão. E aí parou-se de falar disso, teve a ditadura, que nada mais do que direita, tá certo? E depois disso parece que teve uma dispersão e agora então teve uma nova aglutinação dessas forças, é isso? Quer dizer, o país nunca deixou de ter, é isso? Esse tipo de raciocínio, esse tipo de olhar para a vida, sei lá. Então, na verdade, bom, vamos por partes. O integralismo, sim, ele foi, né, na época em que a gente teve integralismo aqui no Brasil, inclusive foi o pessoal chama de fascismo brasileiro, né, só para as pessoas terem uma noção do que é. E realmente era muito, muito forte, assim, o Brasil é um dos principais focos, assim, né, disso, vamos dizer, desse fascismo local, assim. Só que, na época, acabou sendo, né, as organizações integralistas, as lideranças acabaram sendo muito combatidas. Então, enfim, o movimento acabou, né, se desmanchando tal, e se fragmentando muito, mas, por exemplo, é claro que um das lideranças, por exemplo, o Plínio Corrêa de Oliveira,
fundou depois a tradição família e Família e propriedade. propriedade, Exatamente. Mas era uma coisa que as pessoas, de alguma maneira, tiravam sarro, não é? E hoje não. Hoje, então, voltou. Não a instituição em si, mas estou dizendo, os conceitos voltaram a ter relevância. Exatamente, porque, assim, só para as pessoas saberem, né, a TFP, ela atuou muito, né, na derrubada do João Goulart. A gente teve, né, as marchas pela família, com Deus, em defesa da propriedade e tal. Então, quer dizer, eu acho que o ponto é que, assim, essas pautas, a gente teve uma reação conservadora no Brasil muito forte entre 2011 e 2014, que fez, e essa reação aconteceu justamente porque a gente teve muitos avanços, né? E que foi muito rápido, assim, sempre, né, eu faço muita pesquisa também com eleitorado, né, eleitores comuns, e as pessoas sempre falavam, assim, como que elas, né, que foi tudo muito rápido, e todo mundo ficou meio assim, então, de repente, né, a gente passou a discutir, né, termos como transfobia, cotas raciais, né, feminismo, etc. Então, gerou, assim, Assustou. assustou. E aí sim, aí isso, né, voltou com força, mas claro que não significa, às vezes, existem continuidades, então tem algumas pessoas que, né, que eram de organizações bem antigas e que continuam atuando, mas tem muita gente nova, tem muitas organizações que são novas, né, então é um pouco misturado, mas assim, então, só para as pessoas entenderem, não é que as pessoas não se reivindicam, claro que tem pequenos grupos integralistas, né? Tem gente, historiadores que estudam isso, mas é uma coisa nova. Inclusive, assim, também eu sempre falo assim, uma coisa é nova à direita, outra coisa é bolsonarismo. Né? O bolsonarismo é um fenômeno aí, sim, de extrema direita, radical, né, etc. E é uma coisa O diferente. bolsonarismo não você, nos seus estudos, você exclui da nova direita. A nova direita está dentro do campo democrático ainda, é isso? É como se tivesse uma intersecção, assim, mas a nova direita ela está mais no campo democrático, e o bolsonarismo ele pegou um pedacinho um pedaço dessa nova direita. E aí, claro, né, como é um fenômeno, enfim, que está aí acontecendo, né, então Claro. sempre tem mudanças, então tem gente que... Porque a gente está falando basicamente de pessoas, de relações, né, então tem gente que sai, tem gente que entra, mas hoje eu acho que... eu sempre achei que esse casamento entre a nova direita e o bolsonarismo era frágil, e Por realmente, assim, quê? Por que você acha que é frágil? porque justamente é isso. Por exemplo, uma das características da nova direita é que ela não reivindica o legado da ditadura militar, diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo reivindica. Então, eu lembro, assim, eu entrevistei muitas pessoas, né, militantes, lideranças e tal, e uma coisa que sempre me falavam como que elas ficavam assustadas enfim, com as declarações do Jair Bolsonaro em relação, né, à ditadura, quando ele, por exemplo, exaltava, né, o brilhante Ustra, né, que foi um torturador conhecido e tal. Então, isso sempre foi um ponto de tensão entre o bolsonarismo e a nova direita, muito importante. Outro ponto de tensão é a defesa do livre mercado. Quer dizer, a gente sabe, né, o Paulo Guedes está lá representando justamente essa né, radicalidade aí na defesa do livre mercado, mas muita gente já saiu, né, desde que o governo começou. Então, pessoas que estavam lá, né, nessas posições para a defesa do livre mercado foram saindo com o tempo, porque, basicamente, assim, o Jair Bolsonaro e, vamos dizer, o núcleo duro do bolsonarismo não é comprometido com a defesa do livre mercado, né? Ele, vamos dizer, foi ali um casamento, foi um De arranjo conveniência, de conveniente. conveniência. Claro. Exatamente, exatamente. Então, também, esse é um outro ponto de tensão, e um terceiro daria para falar, inclusive, por exemplo, na questão das relações internacionais, né? Então, por exemplo, toda existe também uma tensão entre as pessoas que defendem, por exemplo, que o Brasil deveria cortar completamente relações com a China, e pessoas que acham que deveria, né, enfim, manter, porque é importante para a economia do país e tal. Então, esse, por exemplo, é outro ponto de tensão também. Tá. Só para a gente... Se eu errar, você me corrige. Mas o que é a nova direita, então, não bolsonarista? É o novo, o PSDB novo, né? Porque o PSDB antigo era social-democrata, hoje é mais de direita, né? Sei lá, só para as pessoas, sei lá,
e aí tem um monte de partido que eu não sei o que são, mas esses dois eu sei que são. O antigo DEM, agora esse União Brasil aí, não sei o que é, eu não sei o que ele vai ser, mas o Novo e o PSDB poderiam dizer assim que essa uma direita que defende alguns valores, etc., um jeito de olhar, né? E já o bolsonarismo é outra coisa completamente diferente, é isso? Exatamente. Eu acho que um partido que representa bem essa nova direita é o Novo. Tem gente também no Partido Social Cristão, que é aquele partido do Peixinho, do pastor Everaldo. Uhum, Bom, tem gente no próprio que entrou, né, no PSL, né, junto com o Bolsonaro, que aí depois o Bolsonaro saiu e aí ficou lá. Mas o que acontece é que tem gente também que está, justamente como você disse, né, distribuída. Tem gente que está no PSDB. O PSDB é um partido também muito grande, muitos grupos, mas com certeza, por exemplo, João Dória, acho que é um político que representa bem a nova direita dentro do PSDB. E dentro do DEM também tem algumas pessoas, mas aí é isso, né? Agora também vai formar esse partidão, né? Esse novo partido. Então, é uma dança das cadeiras, mas eu acho que, assim, em termos de... Só para as pessoas entenderem, assim, por exemplo, o MBL é bem representativo, um movimento bem representativo da nova direita, o Vem Pra Rua, são movimentos bem representativos. Talvez seja melhor do que falar de partido mesmo, porque acho que eles têm uma clareza. O Kim Kataguiri ajudou a eleger o Bolsonaro e logo depois pulou fora por causa... Quer dizer, tem coerência, né? Independente da gente gostar ou não gostar das ideias dele, ele teve coerência com aquilo que ele pregava, né? Sim. Vamos lá, então, a gente está falando um pouco... Isso tudo é um panorama, né? Rápido e superficial, obviamente, a gente nunca vai conseguir chegar numa super profundidade, mas para falar um pouco do estado do Brasil, né, do país do ano que vem, tá? Como eu disse antes da gente gravar, né, na nossa opinião, na minha e da equipe aqui, a gente o ano que vem, e na opinião de alguma das pessoas que a gente conversou aqui também, o ano que vem é muito decisivo para o país, não é só mais uma eleição, né? É uma eleição especial, vamos chamar assim, porque a gente está passando por um processo de destruição de estruturas, destruição de um monte de coisa, e se esse processo ao continuar por mais alguns anos, podem ter coisas que nos desviem por décadas, né? Mais ou menos esse raciocínio. Como você enxerga? O que é que você... Quais são os perigos? Como que você está vendo esse movimento? Há pouco temos mais um presidenciável, que é o Sérgio Moro, né, que se colocou. Tem uma frase do Ciro Gomes, né, que fala que ele se fantasiava de juiz, mas era político, e agora ele se fantasia de político, mas é juiz e tal, e que não cabia nos dois. Uma frase, não é bem assim, mas o raciocínio era esse. Mas então temos mais um. Como é que você vê esse panorama? Como você vê a importância disso? A ideia da gente fazer essa discussão é de que as pessoas, se algumas pessoas percebam essa importância. À medida que eu estou fazendo essa série, eu estou ficando com mais angústia, para falar a verdade, porque todos os cientistas políticos que a gente conversa falam, olha, é muito importante, não é um voto só que está acontecendo. Então, por favor, me coloca teu olhar. Claro. Não, eu também endosso a mesma posição. Eu acho que, em certo sentido, como eu estava dizendo, assim, do mesmo jeito que a nova direita quer romper com esse pacto de 88, o bolsonarismo também quer, mas, e aí é também a grande diferença com a nova direita, que o bolsonarismo quer fazer isso a partir de uma ruptura institucional, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, porque essa nova direita, porque ela está no campo democrático ainda justamente por isso, porque ela preza pela manutenção das instituições. O bolsonarismo não. Então, isso é muito importante porque a gente sabe, né, observando os outros países que tiveram ascensão, né, que, enfim, a extrema-direita ascendeu ao poder, existe uma tendência de que, né, durante o primeiro governo, né, meio que, ok, funcione ali mais ou menos dentro de parâmetros minimamente democráticos, exato.
mas que uma vez que, se esse governante ele é reeleito, né, aí sim acontece esse processo de destruição, de desmonte de instituições e, vamos dizer, vai se fortalecendo mesmo um autoritarismo, né, por dentro enfim, corroendo, né, essas Pelo instituições voto. pelo voto, exatamente. Ditadura pelo voto, que é uma coisa nova, né? Exatamente, que é um fenômeno novo e que, sim, o Brasil, com certeza, é um país que, né, nas eleições do ano que vem, a gente tem, sim, um risco de que isso aconteça. É claro que a gente, enfim, tem toda uma disputa política, né? E, por exemplo, a gente fica observando, né, esses movimentos de ida e vinda, né, do presidente. Então, por exemplo, já vi uma declaração dele falando que vai respeitar as urnas eletrônicas, que o exército vai participar, tal, mas a gente sabe, né, como que ele, enfim, fala uma coisa num dia, faz outra coisa no outro, né? Então, não é uma coisa, E a infelizmente, né? gente tem um exemplo nos Estados Unidos que eu acho que é um exemplo claro do que aconteceu lá e dificilmente não vai acontecer aqui, com a vantagem de que lá eles tinham um general que não deixou, né, as coisas irem para o lado, falou, não, você não vai usar as Forças Armadas ao seu favor. Aqui eu não tenho certeza, eu espero que a gente tenha. Esse que é o ponto, porque diferente dos Estados Unidos, aqui a gente tem uma parte das Forças Armadas que, enfim, comprou essa ideia, né, de ruptura institucional. Então, vai ser um problema muito mais sério, né, que a gente pode ter no ano que vem, em comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, mesmo levando em consideração a invasão do Capitólio, etc., que pode ser muito mais grave. Então, eu acho que esse que é acho que a questão é essa, né? Então, no final, o escândalo que aconteceu na reeleição lá quando o Fernando Henrique passou, porque no final a Constituição não previa reeleição, certo? Ela previa 5 anos para o presidente sem reeleição. E acho que o Fernando Henrique já colocou que errou, né? Certo? Assim, não estou apontando o dedo, a gente erra mesmo, somos humanos, eu erro, você erra, todos erram, né? Então, ele acreditou que poderia ser boa a questão da reeleição, até porque existe nos Estados Unidos, existe em vários outros países, não necessariamente era uma coisa que poderia ser ruim, mas para o Brasil parece que não deu certo, né? Parece que sempre, assim, a questão da reeleição sempre distorce, né, a questão de servir, lembrar, né, que o presidente é um servidor público, né, ele nos serve, né, e no final a reeleição acaba fazendo com que a máquina do governo sirva ao presidente para que ele se reeleja, né, então está tudo ao contrário e tal. Então, quando você fala, ou mesmo nas outras conversas, me ocorre que, assim, por que a gente não acabou, então, logo com a reeleição já? Porque acho que era para todos os cargos, né? Seria executivos, né? Nós estamos falando. Por que a gente não acabou com isso? Pois é, também, de novo, sempre tem uma discussão, gente que vai defender, gente que não, mas o ponto é que, uma vez que você instituiu essa regra, fica muito mais difícil de mudar, porque, obviamente, que a pessoa que está ocupando o poder é do interesse dela que tenha reeleição, né? Que ela continue no poder. Sim. Então, aí, isso dificulta muito agora a gente. Mas quem muda é a Câmara, certo? Então. Mas aí é aquela coisa, né? Quer dizer, a gente tem. No Brasil, a gente tem um presidencialismo que ele é muito forte, né? Então, o presidente, ele acaba, vamos dizer, em comparação com outros países, ele tem um poder muito, muito grande ainda. Então, não é tão simples assim, né? Ainda que, claro, sim, seria possível, mas, enfim, não é tão simples assim de pôr em prática. O poder que se diz é o poder de liberação de verbas, é isso? Por exemplo. Por exemplo? Por exemplo, sim. Porque a França tem gente que propõe, podia ser uma mais francês, que o presidente manda menos, pelo menos eu não entendo muito bem, não sei se, mas diz que ele manda menos, o presidente, né? Ele não é quase um parlamentarismo, né? Que é o semi-presidencialismo que as pessoas colocam assim. Mas tem reeleição, né? Sim. Mas tem reeleição.
Então, assim, tem gente que coloca essa como uma saída para o país. Qual que é a tua opinião? Olha, eu acho que a gente é importante, eu acho, estar abertos à discussão, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim, independente de, né? Eu mesma não tenho um posicionamento fechado assim em relação a se a gente deve adotar, né, já um outro sistema e qual que deveria ser, porque ainda essas discussões estão muito embrionárias, mas eu acho que ter a discussão é muito importante nesse momento, porque a gente está num momento justamente né, até em vista de tudo que aconteceu, de reavaliação, né, do nosso sistema político. Bom, eu sou contra a reeleição. Então, eu acho que deveria começar por aí. Eu acho que muda muito. A gente devia voltar ao que era 5 anos, que 4 anos realmente é pouco tempo, né? Para alguém fazer uma coisa importante pelo país. 5 anos sem reeleição. Essa é a minha posição pessoal. Obviamente, não tenho, né, o aprofundamento que você e outros cientistas políticos têm, mas estou velho, isso é alguma coisa, né? Eu vivi muita coisa, e realmente eu acho que a reeleição foi um mal sem querer, de novo, né? Não estou dizendo que existia a intenção de fazer esse mal, mas esse mal foi feito de um jeito muito... E agora é isso, a gente fica na mão, né, das pessoas que estão no poder, que têm bastante poder, que conseguem, de alguma maneira, cooptar, né, voltando lá para a história, cooptar os partidos através de emendas secretas, emendas não secretas, ou seja, as discussões acabam não sendo mais discussões políticas, nem sei se foram em algum momento, tá? Para falar a verdade. Talvez eu esteja idealizando um país em algum momento. Talvez nunca tivessem sido, não sei. Mas, assim, o que a gente percebe é que não se fala pouco de país e se fala muito de coisa miúda, né? Assim, de trocas, e muito de... Troca não é um defeito, né? Tá certo? Também tem um pouco de gente que acha, tem essa troca, então isso está comprando, não necessariamente, né? Não necessariamente. Acontece muito, mas não necessariamente isso. Mas, não sei, talvez a gente devesse começar por aí, de acabar com a reeleição e ver o que acontece. Esse seria, para mim, o melhor. Deixar fazer a Constituição de 88 já seria muito bom. A gente ainda não conseguiu fazer, não regulamentou várias coisas, não é isso? Exato. Exatamente. Me fala da tua experiência na Câmara, que é uma coisa interessante. Poucas pessoas conhecem essas coisas por dentro, né? A gente conhece por fora. E como que você vê esta movimentação, né? Esse tipo de movimentação nesse momento que a gente está vivendo? Olha, então, na verdade, eu estou na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Eu sei. Mas é interessante porque na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente justamente tem, né, as deputadas e os deputados que foram eleitos na última, né, nessa legislatura, representam justamente, assim, de uma forma bem delineada, vamos dizer assim, né, bem, essas forças políticas, né, que a gente está falando. Então, você tem, né, deputados que são bem bolsonaristas, tem deputados que representam bem a nova direita, né, a Janaína Pascoal está na Lesp, né, deputada lá. Então, o próprio Arthur Duval, né, que é do MBL também, é deputado. Então, é bem interessante porque né, dá para ver assim, todas essas movimentações assim, de perto. É para isso que serve a Assembleia, não é isso? Para que os vários grupos de pensamento possam se encontrar ali e tentar achar um mínimo de consenso. Mas, teoricamente, a Assembleia é para isso, né? É para isso, mas assim, a gente sabe que, por exemplo, né, nessa legislatura a gente já teve um índice de violência ali entre parlamentares bastante razoável, né? Por exemplo, só a gente lembrar, né, os conflitos que a gente tem, né? A deputada Érica Malunguinho, por exemplo, né, já foi agredida, né, por ser, enfim, transexual. O próprio deputado Isapena sofreu um assédio, né, dentro um absurdo, Mas né? isso não é o reflexo do país, não é? Exatamente. Agora, recentemente, 2 deputadas do Novo se pegaram de porrada, não foi isso? Então, Foi, assim, Câmara dos mas Vereadores. então, mas é um reflexo de como está o país, não é? Assim, de novo, a Assembleia ela não veio de Marte, né? As pessoas não vieram de outro planeta e caíram na Assembleia. Elas são
o princípio é esse, não é? Representar a sociedade, não é? O princípio é se representar bem ou mal é outra questão, mas o princípio é esse. É o que está acontecendo. A nossa sociedade não está muito diferente, tá? É bem, assim, os conflitos que estão perpassando na nossa sociedade, todos eles acabam aparecendo também na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que teve, de fato, assim, né, enfim, desde mais ou menos 2013 para cá, né, a gente vem justamente observando uma intensificação do conflito social, principalmente em torno de pautas relacionadas a costumes, né? Então, educação das crianças, discussão sobre gênero, sexualidade, né? Enfim, todas essas pautas. Só que, ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que existe também vamos dizer assim, acho que as pessoas acabam, às vezes, também por exemplo, essas discussões propriamente econômicas, eu acho que acabou também se criando um certo consenso em torno de determinadas coisas, que determinadas coisas são imutáveis e tal, que são, então, por exemplo, né, aqui no estado de São Paulo, o governador é João Dória, e que tenta, né, enfim, dar continuidade a esse consenso de que você privatizar coisas públicas é sempre bom, necessariamente. Né, e não deixa espaço para discussão de que aquilo que aí a gente volta naquilo que você estava falando. Pô, mas será que às vezes é bom sempre mesmo, né? Será que às vezes não é bom a gente manter determinadas coisas? O que a gente mantém, o que não, né? Então, eu sempre fico pensando isso, assim, quer dizer, parece que o conflito né, no âmbito da economia, ele acaba sendo muito mais sufocado, assim, né? As pessoas não vem tanto, acho que tem pouca discussão assim em relação a isso, acaba sendo muito, né, aparecendo muito mais como se fosse um consenso, quando na verdade não é. Isso do neoliberalismo para cá, assim, ele se impôs, agora lá fora ele está ruindo, né, mas o Brasil segura a bandeira do neoliberalismo né, está afundando no mundo inteiro, menos aqui, né? Essa é mais ou menos não é isso? Então, agora, voltando então, mas é que é só interessante, era só para saber como era a tua impressão da Assembleia, que é uma coisa que a gente que está aqui fora é muito obscura para todo mundo, né? Como essas coisas são e tal, mas no final é isso. Ele é um reflexo do país. Todas essas pessoas foram votadas, no caso aqui, no teu caso, um reflexo do Estado de São Paulo, mas no caso da Assembleia Federal, é o reflexo das pessoas que foram votadas. As pessoas foram, elas não, né? Não se, as pessoas escolheram elas. Então tem gente que escolheu aquelas ideias, tem gente que escolheu. É um país, né? Assim, é um reflexo do país. E às vezes a gente pensa assim, às vezes é assustador o que a gente percebe do nosso país, né? Eu acho que essa que é a questão. Você olha e fala, não, mas esse é um, é um espelho do país e, puxa, eu não gosto do que eu vejo no espelho, por exemplo, né? E muita gente não gosta, né, do que vê no espelho, o que também é interessante. Então, essa é a gente está vivendo um momento onde as pessoas não estão gostando muito do país, né? Nem o de lá, né? Nem a extrema-direita, nem ninguém, parece que ninguém está gostando muito do país que a gente tem, né? O ano que vem, eu quero voltar nisso, é um ano da gente tentar achar esse caminho de gostar do país. O medo é o país perder o rumo, né? E destruir gerações, assim, né? Porque nós estamos com um problema de ciência que está perdendo cientista, educação, um monte de coisa. Então, assim, por favor, fale alguma coisa para as pessoas pensarem bem no que a gente vai fazer. E não importa o candidato, eu não, né, acho que a ideia não é um candidato, esse candidato é bom, esse candidato é ruim, não é isso. Assim, o que é que nós estamos decidindo ano que vem? Se você puder falar sobre isso, por favor. Não, com certeza, eu acho que, na verdade, a gente está, no ano que vem, a gente vai justamente decidir, né, se todo esse nosso, enfim, legado, né, que a gente construiu como sociedade, né, porque é importante sempre também
falar que, por exemplo, na Constituinte, né, entre 87 e 88, a sociedade teve uma participação muito ativa, né, na produção de várias leis importantes. Então, por exemplo, né, a gente não teria tido o SUS, né, se não fosse a participação da sociedade, ou mesmo depois, né, as leis ambientais que a gente teve vários avanços, né, em termos do meio ambiente, né, entre as décadas, final da década de 90, durante os anos 2000, na verdade, a gente conseguiu produzir uma série de consensos muito bons para o país, né? Por exemplo, a própria ideia, por exemplo, em relação a como a gente vai lidar, né, com a Amazônia, enfim, não só com a preservação da floresta, mas como que a floresta pode servir economicamente ao país de uma forma sustentável, né? Então, a gente estava, né, construindo, vamos dizer, esse consenso a duras penas, porque a gente sabe, né, que tem que enfrentar muitos interesses ali, mas a gente estava conseguindo, né, o Brasil estava se sobressaindo internacionalmente, inclusive, e agora a gente teve um retrocesso bem razoável. Claro, não é um retrocesso que vem só, exclusivamente do governo Bolsonaro, já vinha vindo alguns anos atrás, mas com certeza, né, piorou. Então, isso é uma coisa que a gente, por exemplo, tem que pensar como sociedade, né? Quer dizer, o que a gente vai querer para as próximas gerações, né? Em termos de preservação do meio ambiente, em termos de preservação dos direitos, né? Então, disso que a gente já construiu, do SUS, né? Continuar sendo público e a gente melhorar a qualidade, né? Do sistema de saúde, mesmo da educação, né? Se a gente vai querer, né, uma educação que proporcione, né, autonomia, que as crianças, né, sejam críticas, enfim, ou não, a gente vai querer. Tem gente, por exemplo, que no Brasil hoje defende abertamente que as crianças possam ser ensinadas em casa e que, né, a educação ela não precisaria ser, vamos dizer, pública, né, que você poderia ter aí vouchers, né, para todo mundo, o Estado distribui, mas quer dizer, é muito complicado, né? No Brasil, um país com as dimensões que tem, imagina, quem que vai querer, né, que ente privado que vai querer fundar uma escola no meio de uma reserva indígena, num lugar super isolado e tal. Então, enfim, o mesmo em relação ao avanço dos direitos, né, das mulheres, das pessoas LGBT, né, que é uma coisa que a gente também caminhou muito. O Brasil é um país muito violento, né, acho que todo mundo sabe, e eu acho que existe um consenso, né, razoável de que, né, enfim, esse tipo de violência que essas pessoas sofrem é algo intolerável. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que procurar ver como sociedade qual o legado e quais desses consensos que a gente, né, que são importantes, que a gente vai querer manter. Então, eu acho que, enfim, a candidatura melhor, né, os melhores candidatos, acho que vão ser aqueles que vão querer preservar, né, esse legado, preservar, né, enfim, bons consensos que a gente construiu, que vão procurar unir as pessoas em torno desses consensos que a gente veio construindo e não dividir, né, e não radicalizar, e não instrumentalizar, inclusive, né, alguma, né, raiva ou indignação das pessoas para fins estritamente, né, pessoais, de projetos de poder específicos, tal. É uma coisa que eu também nessas conversas fui aprofundando, vamos dizer assim, em mim, a indignação das pessoas com o país ou a frustração das pessoas, ela faz sentido, né, que a gente sinta isso. Faz sentido que as pessoas se sintam indignadas mesmo, angustiadas com o futuro, etc. Porque a gente vem, né, sempre o Brasil vai ser bom lá no futuro, ele nunca é bom agora e tal. Então, a questão, acho que a palavra-chave que você colocou aí, que é instrumentalizar essa angústia, esse sentimento, né, de como é que vai ser, né, que país é esse aqui que eu tenho, né, que país que eu vivo e tal, que as pessoas, não assim, né, mas esse sentimento, a minha vida não é boa, né, ela poderia ser boa, mas ela não é boa. Aí tem gente que tenta resolver isso e tem gente que tenta usar isso e instrumentalizar, como você usou, para pegar o poder. Agora, eu consigo
de verdade, assim, eu consigo me solidarizar com todo mundo que sente assim, as coisas não estão bem, né? E aí a questão é, não tão bem, mas tem o Sassamutema lá, o Salvador da Pátria, que vai me salvar, ou tem esse, ou tem... Não tem esse, tá certo? E essa é a questão talvez maior, porque é um alívio você falar, olhar e falar, pô, esse cara aqui vai me salvar, né? É um alívio emocional fazer isso. É essa instrumentalização que é o problema. Porque o problema ele é real, as pessoas realmente estão sentindo. A questão é a saída, né? A saída para esse sentimento é que não tem sido uma saída que me parece a melhor para o país e tal. Bom, eu vou encerrar, que você vai encerrar, eu sempre encerro com a mesma frase, que é uma pergunta: quem somos nós? Olha, eu acho que nós somos seres que a gente constantemente está, enfim, em busca de se autoaperfeiçoar, de se desenvolver, de conhecer mais, de saber mais, né? Eu acho que todo mundo é muito movido por, né, por uma curiosidade, por um desejo de ser melhor, sempre, né? É claro que, como, né, você mesmo falou, a gente não é perfeito, né? E, enfim, a gente tropeça na vida, faz escolhas, né, que às vezes a gente se arrepende, a gente se decepciona, isso é normal, todo mundo faz. Mas eu acho que, quer dizer, acho que todo mundo tem essa capacidade de, né, enfim, levantar e continuar a caminhada. Eu acho que esse é o, né, acho que para o nosso país, acho que essa é a reflexão hoje fundamental, assim. Acho que a gente tem que, né, como brasileiras e brasileiros, a gente tem que continuar acreditando no nosso país, acreditando, né, que a gente pode sim construir o país que a gente quer viver, um país muito melhor, e que para isso a gente precisa, né, se unir, precisa ver onde a gente, né, onde a gente concorda com o outro, precisa, né, pensar, porque a gente concorda em muitas coisas, na verdade. E a gente tem a vantagem, inclusive, de ser um país, por exemplo, todo mundo fala, né, a maioria, pelo menos, das pessoas, com exceção, né, de povos indígenas, mas a maior parte das pessoas fala português, né, a gente tem, em termos culturais, tem né, uma relativa homogeneidade em comparação com outros países, isso é uma coisa muito positiva, né, porque fortalece o Brasil como nação. Então, eu acho que é isso. Eu, pelo menos, tento. Eu sou mais otimista, assim, do que. Mas mesmo nesse momento muito grave, né, que a gente se encontra, eu acho que a gente precisa procurar formas de, né, de continuar acreditando. Tomara esteja certo.